Graça e paz, amada igreja, reunimos-nos para adorar a Deus. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, nesta noite de culto, celebração, onde participaremos da ceia do Senhor. Este momento em que nos unimos como um só corpo, como membros de uma família espiritual. A instituição da ceia do Senhor nos mostra a profundidade do amor de Cristo por nós. Mesmo sabendo que seria traído e crucificado, ele disse: tomem e comam, isto é o meu corpo. Bebam dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Essas palavras ressoam através dos séculos, convidando-nos a participar deste banquete espiritual e receber a graça salvadora de Cristo. A ceia do Senhor é um sinal tangível da presença contínua de Cristo em nossas vidas e em nossa comunidade de fé. Jesus prometeu aos seus discípulos, promete a cada um de nós: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Na ceia, ele cumpre essa promessa, encontrando-se conosco de uma maneira especial e fortalecendo-nos para o caminho à frente. Portanto, meus amados irmãos, que a ceia do Senhor seja para nós um momento de profunda reflexão, gratidão e compromisso renovado com Cristo, que nos aproximemos dele com corações abertos, prontos para receber a graça abundante de Deus e para compartilhar seu amor com o mundo ao nosso redor. Que a lembrança do sacrifício redentor de Cristo e da esperança que temos em sua volta nos inspire a viver vidas de fé, amor e serviço em comunhão com Deus e com o próximo. Que nos fortaleça para vivermos como testemunhas fiéis do Evangelho, até que ele venha novamente em glória para nos receber em sua mesa celestial. Que assim seja, tudo para a honra, para a glória do nosso Deus amado, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que o seu coração esteja alegre nesta noite, meu irmão. Você sinta-se privilegiado por estar na casa do Senhor e participar da mesa do Senhor, rendendo assim a Ele toda a adoração que lhe é devida. Eu convido a toda a igreja para que se coloque de pé e vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, aqui estamos, ó Deus, como família do Senhor, como filhos seus, como suas ovelhas, ó Deus. Estamos aqui como povo seu, para rendermos toda glória e toda adoração, toda honra ao teu santo e bendito nome, porque tu és o Deus da nossa vida, tu és o Deus da nossa salvação, tu és o Deus santo, todo-poderoso, Deus de amor, Deus fiel, Deus gracioso, Deus majestoso. Por isso estamos aqui, ó Deus, com os nossos corações alegres, porque podemos te servir. E aqui estamos, ó Deus, para te adorar. Que tudo que aqui for realizado esta noite seja, ó Deus, com muita gratidão, com muito amor, porque o Senhor merece o melhor, ó Deus, de nós. Consagramos, ó Deus, as nossas vidas
os nossos corações no teu altar. Receba, Senhor, a nossa gratidão. Receba, ó Deus, o nosso amor. Receba, ó Deus, os nossos corações na tua presença. Amém. Queremos te louvar, queremos te adorar, te glorificar por toda a nossa vida. Ó Deus, obrigada por cada vida que aqui está. Obrigada, ó Deus, pelas vidas também que estão também te cultuando pelas redes sociais. Esteja, ó Deus, com cada um dos teus filhos. Que não nos falte, ó Deus, a vontade, o desejo de estarmos sempre na tua casa, te louvando e te glorificando. Obrigada, Deus, por teu Filho Jesus, porque enviaste o seu único Filho, porque o Senhor tanto nos amou e nos ama. A nossa gratidão a Ti, Senhor, por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor realiza nas nossas vidas. Obrigada, Deus, por sermos a igreja do Senhor. E aqui estamos, ó Deus, aqui estamos, como ovelhas deste pastor amado, estamos aqui. Ó Pai, receba tudo para a honra, para a glória do teu santo e bendito nome, em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, é que nós oramos. Amém. Amém. Eu convido a igreja para que, com bastante alegria, louvemos ao nosso Deus com o cântico 91 do Cantai Todos os Povos, que tem como título Saudai o Nome de Jesus.
fazer agora a leitura responsiva do Salmo 116, de 1 a 13. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. Amém. Entrai por suas portas com ações de graças. Aproximemo-nos de Deus com expressão de gratidão e reconhecimento por tudo o que Deus fez. Momento especial de gratidão, onde agradecemos ao nosso Deus pelo dom da vida, né? Esse presente especial que nós recebemos do Senhor. E esta semana, completaram o aniversário, no dia 1º, a nossa presbítera Marli. No dia 1º também, nosso irmão Urbi Júnior. No dia 2, a Magali Amorim. No dia 2 também, a minha irmã Débora, que reside em São Carlos também, completou mais um ano de vida. Hoje, nosso querido Marcos está completando mais um ano. E também o meu genro, o Ricardo, está completando hoje também aniversário. Então, os que estiverem aqui, né, queiram se colocar à frente, e eu convido ao nosso pastor para que faça então uma oração de intercessão e gratidão por todas estas vidas. Querido Deus, o nosso coração se alegra, Pai eterno, quando nós vemos as tuas bênçãos sendo concedidas aos irmãos que completam mais um aniversário. E essa semana, Pai eterno, alegrou-se o nosso coração pelos aniversários, ó Pai eterno, nosso irmão presbítero Marli, da Magali, pelo aniversário do Júnior, pelo aniversário da Débora, Pai eterno, e hoje, querido Deus, pelo aniversário do nosso irmão Marcos e do Ricardo. Nós te agradecemos por todas essas vidas que com certeza são muito preciosas a Ti. Amém. Querido Deus, que as Tuas bênçãos permaneçam sobre eles, em nome de Jesus. Que Tu abençoes, ó Deus eterno, a presbítera Marli, na sua vida pessoal, na sua individualidade, nas suas necessidades pessoais. Amém. Que Tu, ó Deus eterno, diariamente renove as suas forças, dê a ela saúde, ó Deus eterno, para que ela possa cumprir com a missão que Tu tens concedido a ela.
E que Tu estejas também abençoando a Magali, na sua saúde, ó Pai eterno, fortalecendo-a, dando a ela recuperação, querido Deus, e que ela possa se sentir também fortalecida pelo Teu Santo Espírito, no nome de Jesus, e que ela, Pai eterno, tenha sempre esperança no Teu poder agindo na vida dela. Amém. E na vida também, ó Deus eterno, da sua casa e da sua família. Que a Tua bênção esteja também sobre o Júnior, Pai eterno, nosso irmão Urbis Júnior, que Tu continues suprindo as necessidades dele, ó Pai eterno, principalmente na área profissional e espiritual. Verdade. Que Tu estejas com ele, que Teu filho continue, ó Deus, firme na fé sempre e esperançoso, ó Pai eterno, da Tua providência na sua vida. Amém. Abençoa, querido Deus, em nome de Jesus, a Débora. Querido Deus, conceda a ela também, ó Deus eterno, a Tua graça, a Tua proteção, a saúde, a alegria no coração, para que ela possa também Te servir. Amém. No nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, Pai querido, pedimos-te em favor do nosso irmão Marcos. Pai querido, que Teu filho, ó Deus eterno, assim como ele com certeza tem o seu coração agradecido por Ti, pelos anos de vida que tem recebido das Tuas mãos, que, ó Pai eterno, ele possa continuar firme, perseverante na fé, Amém. acreditando, ó Pai eterno, na Tua palavra e nas Tuas promessas. Amém. E que a saúde, ó Pai eterno, dele também seja uma saúde constante, e que Teu servo, ó Pai eterno, possa se sentir seguro nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Supras as necessidades também do Marcos. Abençoa o Ricardo, Pai, Deus eterno, cuida da vida dele. Santo Deus, às vezes distante aqui nesse lugar, trabalhando, Pai eterno, que ele seja protegido pelos Teus anjos. Amém. E querido Deus, que ele jamais se esqueça que Tu és o Deus, o Senhor da vida dele. Amém. Que ele possa, Pai eterno, entregar a vida dele completamente nas Tuas mãos. Amém. E não somente, ó Pai eterno, rogamos-te pela vida física, emocional dele, mas principalmente pela vida espiritual. Amém. Cuida do Ricardo, querido Deus. Cuida mesmo. Aponte a ele sempre direções, dê a ele sabedoria, querido Deus, e abençoando sobremaneira também, ó Deus eterno, a Maria Cecília. Cuida dela, abençoa o seu coração, abençoa a vida do casal, que Tu estejas, ó Deus eterno, abençoando aquela família, sempre no nome de Jesus. Amém. E é em nome de Jesus que nós Te agradecemos e rogamos essas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Nossos corações também estão alegres nessa noite, a nossa gratidão a Deus, porque pela primeira vez nós recebemos a visita da Roseli. Ela é minha vizinha, eu a convidei e ela está conosco esta noite. Sinta-se, amada por esta igreja, viu, Roseli? As portas estão abertas para você, sempre que você desejar, viu? Estamos muito felizes, é lógico, com a presença de todos, mas como é a primeira vez que ela está aqui, nós queremos realmente expressar a nossa alegria por você estar aqui conosco. Amém? Amém. Momento também especial do nosso culto a Deus é um momento de oração. A oração é uma das principais formas de desenvolvermos a nossa intimidade com Deus. E a oração do justo, ela é poderosa e eficaz. Assim, juntos, podemos clamar ao nosso Deus em oração. Você esteja à vontade, da forma que você desejar, de joelhos, assentado, de pé, você pode buscar
ao nosso Deus neste momento, confessando os pecados, intercedendo pelos enfermos, por nossa igreja, por nossas famílias. Você fique então à vontade, nós teremos esse momento especial de oração. Convido o nosso irmão Marildo que faça uma oração em voz audível. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de amor, Pai de misericórdia, te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida, por nós estarmos na igreja, pelo nome do Senhor. Senhor, abençoa a vida de cada um, irmão aqui, os que não puderam vir também, tenham uma chuva de bênçãos na vida de cada um. Senhor, esteja com a irmã Maria, com a irmã Maria, com o pastor, que a palavra venha de encontro ao nosso coração. Que o Espírito Santo abençoe a vida de cada um que deseja. Te louvamos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos entoar o cântico 92, mesmo sentados, nunca viu o mestre. Amém.
ofertas e todo o nosso ser, corpo e alma oferto a Ti. Enquanto cantamos o hino 246, vamos entregar os nossos dízimos e ofertas. Vamos nos colocar em pé. Receba, Senhor, este momento de gratidão pela entrega dos dízimos, das ofertas na tua casa. Pai, e te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe essas ofertas que foram levantadas, que foram colocadas, ó Pai, à frente. Amém. Que o Senhor venha suprir as famílias, que o Senhor venha suprir as necessidades da igreja. E com a tua misericórdia, com o teu amor, o Senhor nos sustenta, Senhor. Na fé, no alimento, no pão de cada dia, nas nossas vestes, e por tudo que o Senhor nos dá, nós possamos te adorar, te glorificar e te dar graça, Senhor, como estamos fazendo neste culto, nesta hora. Por isso, Senhor, nós te pedimos mais uma vez que o Senhor receba o nosso culto de louvor e gratidão ao teu santo nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode estar sentada. A fé nasce ao ouvirmos a palavra de Deus, e a bênção é para aqueles que a ouvem e a praticam. Que Deus, através do Espírito Santo, fale aos nossos corações. E esta noite, quem nos trará a mensagem do Senhor é o nosso pastor Toninho, que ele possa vir até a frente. Então, nós vamos orar, né, intercedendo pela vida dele, para que ele seja grandemente usado pelo Senhor. Amém. Para trazer a mensagem do Senhor às nossas vidas. Amém. Grandioso Deus, nosso Pai amado, estamos, ó Deus, nesse momento especial de culto, quando já te louvamos, oramos, ó Deus, e nesse momento especial, nós desejamos, ó Pai, nós ansiamos, ó Deus, pela Tua palavra bendita. Ó Deus, que o Senhor possa usar a vida do pastor Toninho como instrumento do Senhor, que ele fale, inspirado, iluminado pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, que traga a mensagem que é do Senhor para as nossas vidas. E nós, ó Deus, que possamos estar com os nossos corações abertos, que possamos, ó Deus, estar como terra fértil, ó Pai, para receber a
palavra que é do Senhor para nós. E que essa semente lançada, Deus, possa produzir muitos frutos nas nossas vidas, frutos para o Senhor, frutos para o engrandecimento do Teu reino. Nós contamos, ó Deus, com a Tua bênção e agradecemos já por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Amém. Convido os irmãos e as irmãs a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Eu farei a leitura do versículo 29 até o versículo 34. João capítulo 1. João capítulo 1, a partir do versículo 29 até o versículo 34. Amém, igreja? Amém. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: Depois de mim veio um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou para batizar com água, me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Amém. Palavras do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito. Poucas frases, meus irmãos e minhas irmãs, são tão profundas como essa declaração de João Batista: Eis o Cordeiro de Deus. E é a única sentença, na verdade, que resume toda a esperança do Antigo Testamento e anuncia e apresenta Jesus como aquele que veio para tirar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa declaração de João não é apenas uma apresentação, mas é uma profecia poderosa e reveladora. Aquele que os profetas falaram, que os profetas anunciaram, aquele que os sacrifícios simbolizavam, aquele que o povo esperava, agora estava ali na presença deles, estava ali diante deles, Jesus, o Filho de Deus. E no culto de hoje, em que nós celebramos a ceia do Senhor, nós somos convidados também a olhar novamente para o Cordeiro, não apenas como uma figura simbólica, mas como aquele que realmente nos substituiu na cruz do Calvário, e que por meio do seu sangue derramado nos deu a vida eterna. Nós temos a vida eterna. Amém. O contexto em que João Batista ele profere essa palavra, essa mensagem, os irmãos já sabem, é bom sempre a gente relembrar isso, não é?
que Israel estava dominado, estava debaixo do domínio do Império Romano e vivia sob uma forte expectativa messiânica, esperava um Messias libertador. Havia o desejo, sim, de um libertador, mas eles queriam um libertador político. Mas João apresenta-lhes um libertador espiritual. Os sacrifícios do templo, aqueles sacrifícios que eram realizados no templo, eram repetidos diariamente, lembravam constantemente que o povo pecava, que o povo tinha pecado. Mas esses sacrifícios todos não eram suficientes para remover esses pecados. Simplesmente, dava como se fosse um remédio paliativo. Um remédio paliativo, porque não tinha poder para perdoar, para acabar definitivamente com o pecado. E João Batista, ele era o precursor que vinha preparando o caminho para o Senhor. Lá em Isaías capítulo 40, o profeta Isaías diz: uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus, referindo-se claramente à vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João Batista pregava o arrependimento, chamava o povo ao batismo. João Batista denunciava o pecado. E a sua missão, meus irmãos e minhas irmãs, apesar de alguns acharem que Jesus Cristo, ou melhor, que João Batista queria atrair seguidores, mas na verdade João Batista não queria atrair seguidores para si, mas ele queria apontar para Cristo. A missão de João Batista era apontar para Cristo. E quando ele vê Jesus, ele não o apresenta como um rei ou como um mestre, ele apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, único capaz de expiar o pecado da humanidade para sempre, expiar os nossos pecados para sempre. E para os judeus, quando eles ouviam essa palavra Cordeiro, obviamente que a primeira coisa que eles se lembravam era do Cordeiro Pascal, do Cordeiro, daquele Cordeiro que foi imolado, que foi sacrificado, quando ainda o povo estava no Egito, que Deus determinou: olha, vocês matem o Cordeiro perfeito e vocês espalhem pelos umbrais das portas o seu sangue, porque o anjo do Senhor vai passar. E as portas que tiverem o sangue aspergido será, portanto, livrada da morte. Foi quando Deus mata os primogênitos dos egípcios e obviamente ali institui-se a Páscoa, a lembrança da libertação do Egito. E quando o judeu ouvia essa palavra Cordeiro, ele também se lembrava desse Cordeiro, do Cordeiro Pascal. E também, quando o judeu ouvia, ainda na época de Jesus, a palavra Cordeiro, obviamente que ele se reportava ao texto de Isaías 53, que fala sobre o servo sofredor. O servo sofredor. E João está dizendo, não é? Quando João, ele fala aos judeus: eis o Cordeiro de Deus. Quando ele diz essa frase aos judeus, ele está dizendo: vocês lembram-se do Cordeiro Pascal, do Cordeiro da libertação do Egito, do Cordeiro que livrou o povo de Deus da morte no Egito. Vocês se lembram dos sacrifícios que são realizados? Vocês se lembram do servo sofredor do profeta Isaías? Eis aí está o homem, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E João está dizendo ao povo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a primeira coisa que João quer dizer é que o cordeiro que estava ali diante deles era o cordeiro anunciado no Antigo Testamento. Lá em Gênesis capítulo 22, os irmãos podem observar a narrativa da história de Abraão quando ele sai para sacrificar o seu filho Isaque. Abraão não tinha ideia do que aquilo poderia significar, do que aquilo poderia ser. Abraão simplesmente confiou e obedeceu a palavra de Deus, que pediu o sacrifício de Isaque. Mas acontece, meus irmãos e minhas irmãs, que ali, nesse episódio, nós não vemos simplesmente, como nós gostamos sempre de reafirmar, um homem de fé que é capaz de entregar o seu filho em sacrifício para agradar o seu Deus. Ali não está em ênfase somente a fé que tinha Abraão, mas ali, meus irmãos e minhas irmãs, a partir daquele momento surge algo teologicamente muito considerado. Ali surge a ideia do sacrifício substitutivo. Foi quando Deus, não é? Os irmãos se lembram desse episódio? Vocês se lembram disso? Ia sacrificar Isaque, de repente Deus fala: para, não precisa. E Abraão ouve o quê? Ouve um cordeiro que estava preso, e Deus pede para que aquele cordeiro seja sacrificado no lugar de quem? No lugar do seu filho Isaque. A ideia do cordeiro substitutivo. E aí a gente já pode fazer uma ponte entre Jesus, o sacrifício de Jesus, e nós, porque na verdade, não é? Jesus foi o cordeiro substitutivo, porque quem merecia e quem deveria morrer pelos pecados seríamos nós. Nós é que deveríamos morrer, mas Jesus Cristo, Ele nos substitui na cruz. E lá no Êxodo, quando o sangue são espalhados nos umbrais, não é? Deus poupa a vida dos primogênitos. Mais uma vez a ideia do sacrifício, a ideia da libertação, a ideia do livramento. E em Isaías 53, o servo sofredor, ele é descrito como um cordeiro levado para o matador. Um cordeiro levado para o matador. E tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, apontava para Cristo, apontava para Jesus. Ele é o cordeiro perfeito, ele é o cordeiro sem defeito, destinado a cumprir de uma vez por todas aquilo que os sacrifícios da antiga aliança não podiam fazer. Ali estava Jesus, o Cordeiro de Deus, que definitivamente substituía todo e qualquer sacrifício para que os pecados fossem perdoados. E esse Cordeiro de Deus, identificado por João Batista, que era Jesus e é Jesus, é o Cordeiro identificado como aquele que não somente, observem que João, ele não disse apenas que Jesus perdoa. João diz que ele tira o pecado, ou seja, perdoar é uma coisa, mas Jesus não só perdoa, mas ele tira. E quando fala que Jesus tira o pecado do mundo, ou seja, Deus, ele faz com que o pecado do mundo, o pecado das pessoas, obviamente daqueles que nele creem, eles sejam esquecidos, eles desapareçam. Portanto,
Você que acredita em Jesus, você que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que um dia já o recebeu, você que o serve, você que se considera um discípulo de Jesus, pode ficar tranquilo que esses pecados, eles não foram simplesmente perdoados, mas eles foram tirados de você. Você não tem mais essa mancha. Uma ferida a gente sabe que fica uma cicatriz. E por sinal, o corpo de Jesus Cristo tem as chagas da sua crucificação. Mas quando os nossos pecados são perdoados, eles não deixam cicatrizes, eles são extirpados. Por isso que João diz que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Por isso Jesus é o Cordeiro que não só perdoa, mas ele tira o pecado do mundo. O sacrifício de Cristo, ele não cobre superficialmente o pecado. O sacrifício de Cristo não cobre superficialmente a nossa culpa. O sacrifício de Cristo remove a nossa culpa, oferecendo a reconciliação verdadeira, a nossa reconciliação verdadeira com Deus. O Cordeiro de Deus, ele é suficiente para todos. Preste atenção nisso. Ele é suficiente para todos, mas a eficácia do seu sacrifício é para aqueles que acreditam, aqueles que creem nele. Assim como nós podemos dizer que a salvação veio para todos. Deus deseja que todos sejam salvos. E com certeza Deus deseja que todos usufruam dessa graça do sacrifício de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Mas são salvos aqueles que creem em Deus e creem em Jesus Cristo. São salvos aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E não todos. O desejo de Deus é que são todos. Mas infelizmente, nem todos recebem Deus ou recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso, o sacrifício de Cristo é para todos, mas a eficácia do seu sacrifício é para aqueles que creem. Sacrifício perfeito, sacrifício eficaz, de uma vez por toda, como afirma Hebreus no capítulo 9, versículos 11 e 12. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Aleluia. Ou seja, obteve uma redenção para sempre. Não há necessidade mais de sacrifício. Aleluia. Jesus Cristo já foi sacrificado, já morreu, já derramou seu sangue para a nossa salvação. E onde foi o altar que Jesus Cristo foi apresentado em sacrifício? Qual foi o altar onde Jesus foi sacrificado? Foi a cruz. Foi a cruz. A cruz é o altar onde o Cordeiro de Deus foi entregue. Diferentemente dos sacrifícios que eram repetidos e são repetidos ainda nos nossos dias, Cristo morreu uma vez por todas. Cristo morreu de forma perfeita e suficiente. Cristo é o sacrifício único, perfeito e definitivo, que traz santificação e traz a cada um de nós a salvação eterna. O sangue de Cristo inaugura a nova aliança
Por isso que Jesus diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em benefício de vocês. E ao participarmos da ceia, meus irmãos e minhas irmãs, quando você estiver comendo do pão, bebendo do cálice, nós estaremos lembrando que a nossa libertação não está nos nossos méritos, a nossa salvação não está nos méritos ou as nossas forças ou possibilidades, mas a nossa salvação está no sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantermos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E esse Cordeiro apresentado por João é o Cordeiro que não somente foi adorado durante o seu ministério, não somente exerceu o seu ministério entre os homens, mas é um Cordeiro que será adorado eternamente. O sacrifício, após o sacrifício de Jesus, ele não permaneceu morto. Vocês sabem disso, nós sabemos disso. Ele ressuscitou e, como garante a palavra de Deus, ele está à direita do Pai. E no livro do Apocalipse, João novamente ele vê o Cordeiro. Só que agora ele vê o Cordeiro entronizado e sendo adorado por toda a criação. Isso na visão do apóstolo João, o vidente de Patmos. Em Apocalipse 5, versículo 6, 11 e 13, João diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao seu redor, ao redor dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de 100 milhões, era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que todas as criaturas sobre o mar e tudo que neles há estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra e a glória e o domínio para todos sempre. Isso nos mostra, meus irmãos e minhas irmãs, que esse Cordeiro, Jesus, sacrificado, que tirou os pecados, os nossos pecados, nos livrou dos nossos pecados, esse Cordeiro é o Cordeiro que será adorado eternamente. Nós o adoraremos eternamente. Ele não é apenas o Cordeiro que foi morto, mas ele é o Cordeiro que reina e o Cordeiro que voltará em poder e grande glória. Por isso, todas as vezes que nós tomamos a ceia, nós participamos da ceia, nós devemos pensar que a ceia, ela traz à nossa memória não somente a lembrança da morte de Cristo, mas ela também nos projeta para a eternidade, quando participamos do banquete no reino, a ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 9. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso, irmãos e irmãs, quando nos aproximarmos da mesa do Senhor, quando participarmos da mesa do Senhor, que possamos participar expressando a nossa gratidão por esse Cordeiro, a nossa gratidão porque o preço que foi pago pela nossa redenção não foi um preço qualquer. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, é salvo, se nós somos salvos, esse preço foi um preço muito alto.
Como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, verso 18 e 19, não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Então, um preço muito alto, o preço do nosso resgate. Será que nós temos valorizado isso? Será que nós temos agradecido a Deus, sido gratos a Deus por isso? E quando nós participamos da ceia, o nosso coração precisa estar agradecido a Deus por esse preço tão alto que foi pago pelo nosso resgate. Ao participarmos da ceia, meus irmãos e minhas irmãs, devemos participar com o espírito comprometidos de viver em santidade, viver como povo separado, como povo lavado pelo sangue do Cordeiro. Amém. Participando da ceia do Senhor, nós precisamos fortalecer os nossos laços de comunhão, pois quando nós nos reunimos em torno da mesa, nós somos um só corpo, como afirma o apóstolo São Paulo, 1 Coríntios capítulo 10, 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão, comunhão, um só corpo, um só pão, uma só igreja. Olha que palavra poderosa, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sei que cada um de nós temos a nossa individualidade, eu sei que cada um de nós temos os nossos compromissos, nós temos as nossas atividades, nós temos as nossas famílias, nós temos os nossos afazeres. Mas quando diz respeito à igreja, ao corpo de Jesus Cristo, nós não somos separados, nós somos um. E a palavra comunhão, ela traz esse significado. Nós somos um. Nós nos tornamos um. E se nós nos tornamos um, consequentemente, não tem como o que o outro está sentindo, nós não sentimos. Ou tem? Não tem como. Se o outro está bem, nós também estamos bem. Se o outro está doente, nós sentimos a sua dor. Se o outro se alegra, nós nos alegramos com ele. Mas se o outro chora, nós também choramos com ele. Porque nós somos um. O espírito da comunhão e a ceia do Senhor, ela realça esse espírito comunitário, esse espírito de um só corpo, de uma só fé, esse espírito de um só Senhor, esse espírito de uma só igreja, esse espírito de comunhão. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós renovamos, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa esperança. E como que nós renovamos a nossa esperança? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, ele diz: porque todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês estarão fazendo o quê? Vocês estarão lembrando a morte do Senhor até que Ele venha, até que Ele volte. Esperança. Não tem como participarmos da ceia do Senhor sem esperança, sem essa esperança na volta de Cristo. Quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós temos essa esperança, alimentamos essa esperança nos nossos corações. Cristo vai voltar, Cristo voltará, e eu tenho a certeza que vai voltar. Aleluia. Embora muitos não o esperem, até muitos crentes não esperam a volta de Jesus, mas Ele vai voltar. Amém. Ele vai voltar. Aleluia. E quando Ele voltar, eu espero que não pegue vocês de surpresa, não é? Que todos nós estejamos preparados quando Jesus voltar. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, concluindo
ao olharmos para a mesa da ceia do Senhor, ouvimos novamente o convite de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mesa do Senhor nos lembra que o Cordeiro, ele já foi entregue. O Cordeiro foi entregue e o seu sangue já foi derramado. Nós lembramos que o preço já foi pago. E nós não estamos diante de um sacrifício que é realizado repetidamente. Estamos diante de um sacrifício que expressa o memorial de um sacrifício perfeito, único e suficiente para tirar os pecados do mundo. Hoje, quando participamos do pão e do cálice, nós proclamamos que a nossa esperança, a nossa vida e a nossa salvação estão seguras no Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E assim, como João Batista apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, nós também, meus irmãos e minhas irmãs, como igreja, apontamos para Jesus e devemos declarar: eis o Cordeiro que tirou o nosso pecado. Eis o Cordeiro que nos lavou com o seu sangue. Eis aquele que voltará para nos levar à ceia das bodas do Cordeiro, apresentado lá em Apocalipse. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, você não precisa ficar esperando um outro Salvador. Você não precisa ficar buscando um outro Salvador. Você não precisa ficar acreditando em outros deuses. Acredite no Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, como a palavra de Deus também nos afirma, a nossa vida aqui é uma vida transitória. Hoje estamos aqui, amanhã nós não sabemos, não é? Nós não sabemos. Deus pode nos chamar. Será que estamos preparados? Será que você está preparado? Ou será que você está postergando a sua preparação? Não é que nós devemos e vamos ficar pensando na morte, pensando em morrer todos os dias. Não é isso. Nós não precisamos disso. Não é que nós devemos ter um espírito suicida. Não é isso. Deus não quer que pensemos assim. Mas nós precisamos ter consciência de que um dia Deus vai nos chamar. Não sabemos quando. Um dia Deus nos chamará. Um dia nós não existiremos mais para esse mundo. E será que eu estou preparado? Será que realmente meu coração está preparado para que eu possa reinar, para que eu possa adorar eternamente o Cordeiro de Deus, para estar com Deus, estar com Jesus? Ou será que falta alguma coisa? E se falta alguma coisa, eu, irmão e irmã, os aconselho a verificar e resolver isso urgentemente. Porque Jesus vai voltar sim, não sabemos quando, mas voltará. Maranata, ó vem Senhor Jesus, e que cada um de vocês e cada um de nós estejamos preparados para isso. Amém? Amém. Você está preparado? Amém? Amém. Deus seja louvado. Convido a igreja a colocar-se de pé. Vamos cantar o hino proposto na liturgia em resposta à pregação. E eu quero convidar as nossas irmãs presbíteras que venham à frente conosco. Hey.
cordeiro foi imolado, e nós somos convidados a participar do seu sacrifício em memória. Amados irmãos e irmãs, estamos diante da mesa do Senhor. Esta mesa não é da igreja, não é do pastor, mas é do próprio Cristo, que nos convida a participar do pão e do cálice em memória de seu sacrifício perfeito. Aqui não nos reunimos porque somos dignos, mas porque Ele nos tornou dignos pelo seu sangue. Portanto, todos os que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, todos que vivem em comunhão com Ele e com o seu povo, são convidados a participar dessa celebração. Aos que ainda não tomaram essa decisão de fé, também são convidados à mesa com Cristo, sabendo que Jesus não os excluiu, mas quer que tenham consciência da importância dessa decisão. Venham, pois, com fé, com gratidão e com esperança, porque o Cordeiro de Deus já tirou o pecado do mundo. Amém. Senhor nosso Deus, diante de Ti nos colocamos neste momento santo. Reconhecemos que muitas vezes falhamos em palavras, pensamentos e atitudes. Pedimos que pelo sangue de Jesus Tu nos purifiques e renoves nossa comunhão contigo e na comunhão de uns com os outros. Concede-nos participar desta mesa com corações quebrantados, gratos e cheios de esperança, lembrando que Cristo morreu, ressuscitou e voltará. Amém. Em nome de Jesus, o Cordeiro de Deus, oramos. Amém. Amém. Querido Deus, agora te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de podermos participar da mesa. Obrigado, Deus eterno, por toda essa preparação que o Teu Santo Espírito provocou no nosso ser, no nosso coração, trazendo o Teu povo, Deus eterno, a este lugar, a este templo, para que todos possamos, ó Pai eterno, comer do pão e beber do cálice em memória do Teu Filho Jesus. Aleluia. Recordando, ó Deus eterno, o Seu sacrifício perfeito, eficaz, para a nossa redenção eterna. Amém. Muito obrigado, Senhor, por essa atitude de amor. Obrigado, querido Deus. Agora sonda os nossos corações. E se há, ó Deus eterno, alguma coisa no nosso coração que nos impede e que esteja, Pai eterno, atrapalhando a nossa santificação e a nossa entrega completamente a Ti, que Tu, ó Deus eterno, nos perdoes, que Tu, ó Deus, purifique o nosso coração, em nome de Jesus, de todos os pecados. Amém. Para que nós possamos, com liberdade, com alegria, com singeleza de coração, nós possamos, ó Deus eterno, participar alegremente dessa refeição, desse banquete que nos oferece. Em nome do Senhor Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Coloquem-se de pé, vamos saudar uns aos outros com a paz do Senhor Jesus. Senhor,
irmãs podem se assentarem. Querido Deus, agora nós vamos partilhar o pão que Tu nos ofereces, ó Pai eterno. Pão que serve para o nosso alimento diário e que agora, ó Deus eterno, expressa o corpo de Jesus Cristo partido em nosso benefício. Por isso, ó Deus eterno, somos gratos por este pão, somos gratos, ó Pai eterno, pelo alimento espiritual que Tu nos dás através dele. Querido Deus, que os nossos corações agradecidos participem desse pão, comam desse pão, e nós recebamos das Tuas mãos, ó Pai eterno, a Tua maravilhosa graça, e possamos, ó Deus eterno, perseverar firmemente na fé, até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abençoa, querido Deus, esse pão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus, antes de ser traído, depois de ter dado graças, Ele pega o pão, parte, como eu faço agora, e o oferece aos discípulos, dizendo: comam, este é o meu corpo que é dado por vocês. Comam dele todos, façam isto em memória de mim. Agora, querido Deus, o cálice que representa o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz em nosso benefício, o sangue do Cordeiro, o sangue da nossa purificação, o sangue da nossa redenção. Querido Deus, assim como Teu Filho Jesus bebeu do cálice juntamente com os seus discípulos, nós o fazemos agora, Pai, em memória do Seu sacrifício, da Sua morte, da Sua ressurreição. Por isso, Deus eterno, consagra este momento, consagra as nossas vidas, os nossos corações, para que possamos beber dignamente, ó Pai eterno, juntamente com os nossos irmãos neste momento, e que possamos beber deste cálice, do cálice que Tu nos oferecerás no banquete, ó Deus, do Teu reino, com poder e grande glória no nome do Senhor Jesus. Amém. E após haver ceado, Jesus Cristo pega o cálice e também o oferece aos discípulos, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em benefício de vocês. Bebam dele todos, disse Jesus, façam isto em memória de mim, porque todas as vezes que nós comemos do pão e nós bebemos do cálice, nós lembramos a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Por isso, os irmãos e as irmãs são convidados a comerem do pão e a beberem do cálice neste momento, como igreja, como um só corpo, o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu peço aos irmãos que entrem aqui pelo corredor central e saiam pelos corredores laterais. Quero convidar o nosso irmão presbítero Enoque para que nos ajude aqui. Por favor, irmãos e irmãs.
Oremos juntos em memória do Senhor Jesus. Curvemos as nossas frontes em oração. Senhor, te louvamos porque nos alimentaste com o pão da vida e o cálice da nova aliança. Obrigado por nos lembrar que o Cordeiro foi entregue por nós, que o preço foi pago e que o perdão nos alcançou. Que esta comunhão fortaleça a nossa fé, renove nossa esperança e nos inspire a viver em santidade e amor. Amém. E que até o dia da ceia das bodas do Cordeiro permaneçamos fiéis a Ti. Amém. Recebe, Senhor, a nossa gratidão e dá-nos a Tua paz. Amém. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Caminhando o encerramento do culto, queremos agradecer a presença de todos os irmãos e irmãs. Agradecemos a presença das irmãs que estão nos visitando. Muito obrigado por vocês terem vindo ao nosso culto da noite de hoje. E nós desejamos que vocês tenham recebido a bênção de Deus sobre a vida de vocês aqui juntamente conosco. Amém. E que essa participação de vocês não seja simplesmente uma participação ou um encontro com algumas pessoas, ou uma mera reunião, mas que tenha um significado grande na vida de vocês e que Deus tenha falado através do Espírito Santo aos seus corações. Que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês. Amém? Amém. Essa semana nós teremos nossos trabalhos normais. Vai ter ensaio na terça-feira. Vai cantar, tá? Acredito que vai. Então, terça-feira às 19 horas, o ensaio da cantata. Quem está participando estão convocados, portanto, para o ensaio. Na quinta-feira, às 19h30, tem o culto aqui no templo, né? E sempre estamos convidando os irmãos e as irmãs a participarem. No domingo, na escola dominical, vamos iniciar o capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Todos são convidados, o 10 nós já estudamos hoje, não é? Conseguimos finalizar. E domingo que vem será o capítulo 11 do Evangelho de Mateus. E à noite nós teremos um culto sob a direção do Márcio, o Márcio que será responsável pelo culto do próximo domingo às 19 horas. Convidamos vocês para que venham à igreja, né? Venham participar do nosso culto. E um aviso muito importante: nós estamos nos aproximando aí do final do ano. No final do ano nós temos as nossas programações, vamos ter nosso culto do Natal, vamos ter também o culto de ação de graças, né? Em novembro, antes do Natal. Culto de ação de graças que será no dia de ação de graças, na quarta quinta-feira de novembro. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o programa do final de ano de dezembro, não é? Depois do culto de Natal, no dia 27 de dezembro, nós teremos o nosso jantar de confraternização, que já está tudo já programadinho, não é? Já tem o local, né?
tem local, o cardápio já está também estabelecido, enfim, está tudo organizado, agora aguardando a chegada do dia 27 de dezembro. A gente guarda essa data, tá? 27 de dezembro, nosso jantar de confraternização da igreja, onde nós podemos confraternizar com os nossos irmãos, com os nossos familiares, enfim, onde toda a igreja deve se fazer presente. Só que esse ano nós faremos de uma forma um pouco diferente, não é? Todos os anos a igreja tem custeado o jantar. Isso os irmãos sabem que tem sido aí um tanto quanto difícil às vezes para a igreja, não é? E o gasto, obviamente, que não é pouco. Então, este ano, a partir desse ano, nós estaremos cobrando uma taxa para cada participante. E não vai ser pela comida, pelo cardápio, e a comida gostosa que todos vocês já conhecem, a cozinheira será a Miriam, não é? Que vocês já conhecem o tempero dela, uma comida deliciosa, não será caro, será um investimento até baixo para o espírito da confraternização que nós vamos ter e também pela qualidade da comida que nós vamos ter no jantar do dia 27. Estará sendo cobrada uma taxa de R$ 35 por pessoa, tá? R$ 35 por pessoa. Se você vai comer em qualquer restaurante por aí, por quilo, você vai pagar muito mais caro. Muito mais caro. Então, R$ 35 por pessoa, tá? Crianças até 8 anos de idade não pagarão. De 8 para cima vai pagar a taxa de R$ 35, mas até 8 anos a criança não vai pagar, ok? E é importante também as irmãs e os irmãos saberem que nós podemos já ir programando, porque a taxa é pequena, R$ 35, mas às vezes tem famílias grandes, não é? De 4, 5 pessoas, aí pode ficar um pouco pesado o consumimento. Então, nós vamos dar a oportunidade do irmão e da irmã poder dividir isso, não é? Pagar isso aí até dezembro, não é? De uma forma parcelada. Só que no dia do jantar precisa estar tudo quitado, tá bom? No dia 27 de dezembro precisa estar tudo quitado aí. Então, se você tem aí 4, 5 pessoas na sua família, programe-se, verifica como que você pode investir cada mês até o mês de dezembro e divida aí, não é? E vá acertando gradativamente com a nossa irmã tesoureira Marli, que é a responsável é a mulher da bolsa, né? Responsável pela bolsa da nossa igreja. Não tem nenhuma semelhança com Judas, não, viu? Tá bom? Então faça essa programação, que nós queremos que vocês participem, que os familiares de vocês participem, tá? Queremos ver aqui, não é porque nós vamos cobrar a taxa de R$ 35 que os irmãos, né, não participam e vamos ter menos pessoas participando. Queremos que venham todas e, se possível, até mais. Que seja aquele jantar gostoso, alegre, que sempre tivemos, não é? Mas para isso é necessário que a gente se programe também, que vocês se programem, tá bom? Façam, priorizem isso, priorizem esse investimento. Eu não quero dizer gasto, mas é um investimento que você vai fazer, tá? Na sua comunhão familiar, na sua comunhão com a igreja, não é? Na comunhão entre os nossos irmãos. Então, está aí o recado dado. Depois a nossa irmã Valdirene, ela vai já começar a fazer essas publicações e os irmãos vão se programando. Ok? Amém? Amém. Dados os avisos, os recados, vamos então ao encerramento do nosso culto. Convido vocês a se colocarem de pé novamente. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome nesta noite porque fomos lembrados do sacrifício perfeito do Teu Filho amado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim. Obrigado, Senhor, porque não precisamos mais viver sob a culpa
nem sob o peso de sacrifícios repetidos, pois o preço já foi pago na cruz do Calvário. Renova, querido Deus, em nós a gratidão pelo sangue precioso de Cristo, que nos purifica de todo pecado. Fortalece-nos a viver em santidade, como povo separado para Ti, e ajuda-nos a andar em comunhão como um só corpo em Cristo. Que esta mesa, Senhor, esta ceia, nos inspire a esperar com fé e esperança o grande dia em que participaremos da ceia das bodas do Cordeiro, quando estaremos para sempre contigo, Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Abençoa a tua igreja, que ao retornar aos nossos lares, guarda-nos de todo mal e concede-nos a paz que vem de ti. Que nossas vidas sejam testemunhos vivos do poder do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos em nome do Cordeiro que vive e reina eternamente. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Recebam a bênção, meus queridos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a nossa comunhão e o poder do Espírito Santo nos guardem e nos fortaleçam para vivermos perseverantes e em santidade, como filhos de Deus, aguardando a volta do Cordeiro que reina e que voltará em poder e grande glória. Amém. Amém.